Hey guys, bem-vindos a mais um The Pool Podcast. Eu sou a Kai Rocha e este é mais um episódio que foi emitido em direto na plataforma Twitch em www.twitch.tv/ThePool. Estes episódios estão a ser intercalados com outros previamente gravados em estúdio antes deste contexto onde nos encontramos. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, somos o The Pool Podcast no Instagram e no Facebook e Podcast Pool no Twitter, para saber quem são os nossos próximos convidados nas nossas conversas em direto. Eu sou a Kai Rocha, o jingle é de Miguel Nicolau, captação e edição de som, vídeo mais fotografia é da autoria de José Garcia, as ilustrações são da Joana Rolo. Se toda a gente tiver a fazer o contrário do que eu, se tivermos 7 bilhões ou 7 mil milhões, 999 milhões, 999 mil, etc. pessoas a fazer o oposto que eu, o errado, e só eu estar a fazer aquilo que poderia ser certo, ou seja, se houver uma pessoa a fazer isto, claro que o impacto não se vai sentir positivo. Agora, também temos que ser realistas naquilo que é o efeito de trabalho em escala. Se cada um pensar assim, ninguém o faz. Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Neste episódio falamos com Sérgio Ribeiro. O Sérgio é empreendedor e fundador e CEO do Planeteers Marketplace e do Planeteers World Gathering. Veio ao The Pool falar sobre o que o puxou a criar uma plataforma de mercado para encontrar empresas sustentáveis, assim como um dos grandes eventos a nível mundial relacionados com o ambiente e a sustentabilidade. Também falámos sobre a necessidade de adiar um evento a esta escala devido ao Covid-19, assim como, no geral, o panorama do empreendedorismo em Portugal. Esperamos que gostem e até já! Tem sempre um like. Tem sempre um like e eu acho que estamos live. Ei, estamos live. Olá pessoal. Estamos em emissão, em direto. Olá, bem-vindos a mais um The Pool Podcast. Estamos então, este é o segundo episódio desta semana e é um episódio também igualmente interessante. Trago aqui via Skype o Sérgio Ribeiro, que é CEO e cofundador da Planeteers, tanto do World Gathering como do Marketplace, mas vamos falar sobre isso tudo melhor do que ninguém, ser ele mesmo a falar dele mesmo. Portanto, eu vou trazê-lo aqui em cena. Olá, Sérgio. Olá. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Portanto, eu faço sempre a pergunta que não é bem uma pergunta da praxe, é um pedido da praxe, que é, peço sempre ao convidado para se apresentar. Queres fazer as honras? Claro que sim. E já deste uma pequena introdução, mas que no fundo o meu nome é Sérgio Ribeiro e eu sou fundador da Planeteers, que tem por base criar mecanismos ou plataformas, ferramentas que nos ajudem a ser mais sustentáveis. Eu tenho vindo a desenvolver projetos pessoais, ou seja, no empreendedorismo, neste mundo do empreendedorismo, há cerca de 6, 7 anos. Já perdi um pouco a noção do tempo, com a montanha russa que é, mas desde a faculdade que tenho vindo a desenvolver projetos próprios e sempre com esta ligação muito forte à área da sustentabilidade, onde nos últimos 3 anos, digamos assim, nasce a Planeteers, o projeto em si, que vai abrangendo agora vários produtos e vários negócios que queremos trabalhar sempre, mais uma vez, com o foco de trazer sustentabilidade. E mais do que isso, facilitar a sustentabilidade, que é isso que nós pretendemos. Mas tu sempre estiveste ligado à sustentabilidade mesmo quando eras muito novinho ou não? Eu sempre fui uma pessoa muito autoavaliadora primeiro, e quis sempre ser muito consciente do que me rodeava, ou seja, e também sempre fui um autocrítico,
no bom sentido da palavra. Eu sempre fui muito autocrítico e exigente comigo próprio, e onde a área da sustentabilidade foi sempre um dos pontos que eu sempre tive em consideração nesta minha autoavaliação. Mas não tenho dúvidas algumas que, principalmente durante o percurso de faculdade, e aliás, quando eu começo realmente a fazer alguns projetos próprios e com os meus sócios e pessoas que tenho vindo a trabalhar ao longo destes anos, é que eu comecei a perceber que queria estar mais envolvido nesta temática. E talvez, curiosamente, eu acho que isto parte de uma dor pessoal, digamos assim, de eu saber que queria ser mais sustentável, mas sentia que em vários momentos ainda não o estava a ser e não percebia porquê. Ou seja, eu sabia que muitas das coisas que estava a decidir não eram as mais corretas em termos da sustentabilidade, propriamente dito, e foi aí que nós fomos incidir, digamos, fomos procurar mais a perceber porque é que nós, e fui a ver, e replicava-se a muita gente, porque é que nós não estávamos a ser mais sustentáveis apesar de sabermos. Ou seja, havia ainda uma grande distância entre sabermos que tínhamos que o ser, mas estávamos realmente a tomar decisões certas nesse sentido. E até posso avançar mais de que grande parte desta pesquisa ou deste pensamento por trás da Planeteers veio de duas conclusões, em grosso modo, que claramente a educação é um fator fundamental e a informação, mas mais do que isso, no momento de decisão, no momento de compra, no momento de agir, sentíamos que ainda havia grandes barreiras, onde uma delas, e que fazia todo o sentido resolvermos, era estarmos a pedir às pessoas para gastarem dos seus maiores ativos para serem sustentáveis no dia-a-dia, que é tempo. E temos sentido isso muito, principalmente nesta fase que estamos a viver hoje em dia. O tempo tem sido cada vez mais um bem precioso. E o tempo, ou seja, eu para ser sustentável no dia-a-dia, enquanto me pedirem para gastar muito tempo, enquanto for moroso, enquanto for difícil encontrar as alternativas, garantidamente as pessoas vão optar muito pela conveniência em função dessa sustentabilidade. Eu senti que era isto que estava a acontecer comigo, em conversa com outras pessoas e com o mercado, digamos assim, ao testarmos o mercado, percebemos que havia realmente muita gente que sentia isto, que queria ser sustentável, mas não sabia onde procurar, onde encontrar, isto exigindo tempo. Ora, aí está, sendo um dos valores mais, um dos ativos mais valiosos que temos no nosso dia-a-dia, as pessoas não vão mudar enquanto estivermos a pedir tempo delas para se tornarem mais sustentáveis. E nasce daí a Planeteers com o Marketplace, sendo um primeiro produto que estava a agregar estas soluções todas, não é? De forma one-stop shop, ou seja, um sítio, as pessoas poderem encontrar o máximo de soluções alternativas para o seu dia-a-dia que fossem mais sustentáveis. Certo. Vou-te só pedir uma coisa, que eu tenho aqui um comentário. Cuidado com os braços. Ok. Porque estás a abanar um bocadinho a câmara e Ok, é a mesa. Ok. Sim, senhor. Obrigado por comentar. Pronto, é sempre bom ter este tipo de feedback. Se acharem, claro, já agora, que o som está bom, que não está, digam-me estas coisas todas no chat, ok? Eu digo sempre que isto é problemas técnicos e eu acho que dá até a coisa um bocadinho mais de espontaneidade à coisa, portanto. Eu acho que é prova de que é live, exato, é direto. Exato. Só então uma pergunta. Tu, portanto, desde muito cedo que tiveste então esse chamamento para ser mais sustentável, mas houve algum momento em que pensaste, não, espera, estou a fazer isto de uma forma, eu podia fazer isto de uma forma diferente? Sim, aliás, eu tentei criar aquilo que me daria jeito, ou seja, para me tornar mais sustentável. E basicamente a lógica foi eu depois perceber que daria jeito a muitas pessoas. Muito rapidamente foi essa a decisão. Porque em termos práticos, ou seja, eu tanto estava quando era mais novo na correria de exames ou de testes, ou depois comecei e decidi pela carreira de empreendedor, ou seja, que exige muito tempo da nossa parte, havia sempre uma correria constante, desde o mais básico, ou seja, um dentista, um cabeleireiro, à família, ao trabalho, e isto é tão comum em tanta gente que muitas vezes eu, ao chegar a casa, é um exemplo tão simples quanto isto, e acho que muita gente se revê, ao chegar a casa tarde, cansado, ou querer ver a família, que não está tantas horas como às vezes pretende estar, a pessoa, tem que comprar algo para casa, a pessoa vai ao lado de casa, ou seja, a pessoa não vai
mudar de região, ou não vai pegar nos transportes, ou não vai deslocar-se ou perder mais horas do seu tempo para se tornar mais sustentável. É a pura das realidades, e foi aí que nos apercebemos, e eu pessoalmente, que queria algo que fosse mais simples, facilitado. E então decidi que não só queria me tornar um consumidor cada vez mais sustentável, tenho vindo a fazer de várias formas, mas tentei sempre criar ferramentas que me ajudassem a tornar mais sustentável, e onde vi que estava a ajudar mais pessoas. Sem dúvida que podemos acelerar muito as coisas ao evitarmos barreiras que assumimos, ou seja, pilares que são quase inabaláveis das pessoas, e um deles, sem dúvida, é a conveniência, que é o bem mais comprado hoje em dia. E nós vemos os marketplaces que vemos, as próprias Ubers, e fala-se muito de um exagero de marketplace às vezes. Eu acho, por vezes, é que ainda não estão a ser utilizados em todas as vertentes da forma correta, ou nos sítios mais essenciais ainda. Há muito espaço para explorar. E se formos a ver, a Uber o que nos vende é tempo a encontrar e rapidez a encontrar uma boleia, não é? Ou seja, o Airbnb também é rapidez, a Booking, até aqueles que há mais anos existem. E a prova disto é, eu se perguntar, vocês conseguem alugar um hotel sem ir à Booking? Eu consigo, qualquer um consegue. Antigamente, antes de ter estes agregadores, íamos ao Google, procurávamos no Google, íamos site a site, punhamos datas em todos os sites e tirávamos as notas para depois decidir. Sim. Portanto, quando vamos à Booking, o que estamos a comprar não é as noites dos hotéis, não é? Porque isso já havia. Estamos a comprar é a rapidez de o fazer, e achei que na área da sustentabilidade fazia muita falta esta agilidade na compra de produtos mais sustentáveis. Certo, e agora nota-se também muito, apesar de ser conveniente, também é bastante útil para o contexto em que nos encontramos agora, que é, por exemplo, a Uber Eats, ou a Glovo, ou outro tipo de plataforma de logística, que é praticamente isso, não é? Nós vamos ver, por exemplo, até uma coisa completamente diferente. Farfetch é uma plataforma de logística para coisas muito high-end, exatamente. de moda. Não passa disso, não é? Portanto... mas eu senti inclusive algo diferente, que é importante dizer, Carolina, que é nós e depois outra coisa que mencionaste, que foi também a questão do evento do Planeteers World Gathering. Muitas vezes eu senti é que nós temos estes casos de sucesso, digamos assim, de marketplaces e de plataformas, ou seja, usar a tecnologia para um propósito. Muitas vezes senti que nesta área da sustentabilidade há propósitos muito válidos, muito importantes, muito urgentes, que a tecnologia pode ser um fator de aceleração, de mudarmos realmente a forma como vivemos e como o mercado funciona e como a sociedade funciona, e que ainda há muito por explorar nesta área, e de onde este evento Planeteers World Gathering sai um pouco das conclusões que até de alguma forma retirámos da percepção também que o Marketplace nos deu, que é muita da oferta, muita da inovação e muita das tecnologias que estão a ser usadas para um propósito de sustentabilidade. E quando digo sustentabilidade falamos de equilíbrio, ou seja, o ambiente, a área social, a económica, a saúde, portanto um tema agora muito importante. Ou seja, quando falamos de equilíbrio, a sustentabilidade é este equilíbrio, há uma oferta ainda muito recente, ou seja, é um mercado tão efervescente com startups, com novas ideias, que mais do que ajudarmos a conectar com a procura, que é isso que o Marketplace faz, não é? Ligamos quem tem as soluções a quem as procura de forma mais fácil. Achámos que isto era um mercado de soluções que ainda podia ganhar muito músculo para ter sucesso, como estes casos que tu mencionaste na área da sustentabilidade. E o evento vinha a entregar, e vem entregar uma coisa que o online muito dificilmente consegue, que é o networking, ou seja, ligar estas novas ideias, estas startups, a entidades, a parceiros que podem ajudá-las a ganhar músculo e a crescerem, e quando estas entidades, estas tecnologias com um propósito crescem, o seu impacto no seu propósito também cresce. E sempre foi nesta lógica que no evento pensámos ligar as startups, salvo seja, mais ou menos em resumo, 3 tipos de entidades, que é ou investidores,
que possam também, em empresas que estão preparadas para escalar com investimento, para também aumentar o seu impacto e o seu alcance. Também a área da comunicação, muito importante para estes projetos ou qualquer outro projeto, é importante a comunicação porque é importante comunicar para existir hoje em dia. Se houvesse o Descartes hoje em dia, se calhar dizia eu comunico, logo existe, talvez no mundo em que vivemos. E a terceira entidade era parceiros estratégicos, onde podem ser desde regiões, a câmaras municipais, a privados, que cada vez mais vemos empresas a apoiar startups, que sem conhecerem estas novas ideias, se não dermos um espaço para conhecer estas novas ideias, nunca poderemos alcançar o seu maior potencial. E a ideia do evento sempre foi, e complementando, digamos assim, ao que já tínhamos online, certo? Sempre foi na ótica de darmos tudo o que podemos como ferramentas e plataformas para que estas soluções alcancem o seu maior potencial, porque se elas alcançarem, será melhor para todos, certamente. Claro, claro. Qual é que... Tu sempre pensaste que o Planeteers iria ter, pelo menos o evento, iria ter a dimensão que tem agora? Sim, sim, Tinha por já acaso. essa ambição? Aliás, eu aponto sempre para um. Eu aponto sempre, é aquela história, eu aponto para as estrelas para chegar às nuvens, digamos assim, é aquela expressão que se diz. Eu sempre pensei que na mesma lógica de escala, ou seja, tudo que trabalhámos, até os próprios modelos de negócios e a nossa estratégia sempre foi um negócio que pudesse apostar na escala, mas numa escala positiva, ou seja, na escala de apoiar o máximo de produtores, vendedores, startups, inovadores que existem por aí. Achámos que faria sentido, obviamente o online, como já falámos, mas no evento termos uma abordagem mundial. Até porque esta questão da sustentabilidade ultrapassa-nos como cidades, ou como países, ou até como continentes. Apesar de nós sermos grandes adeptos do impacto local, ou seja, das medidas locais, ou seja, da ação local, que é importantíssimo, e acho que a dimensão cidade tem uma importância enorme naquilo que é o sistema em que vivemos, não é? E os modelos onde vivemos, principalmente com uma estimativa de daqui a se faz agora, daqui a 80 anos já vamos chegar a 10 bilhões, não é? Ou seja, o meu avô, quando nasceu, ainda não éramos 2 sequer. Agora somos, não é, o meu avô em 1925 éramos 1,6, acho, não, 1,2 bilhões. Nós agora, em pouco tempo, em 100 anos, somos quase 8. Ou seja, isto posto em perspectiva na nossa história da humanidade, há aqui um óbvio e um claro crescimento a pique de pessoas que são bocas para alimentar, que aqui tem um impacto enorme a nível da produção e obviamente na produção e com o consumo, ou seja, aqui logo está assumido um impacto enorme também de poluição e de sustentabilidade, mas também na lógica falava das cidades, mas agora a perspectiva macro é muito importante, porque a poluição que estamos a fazer aqui vai parar às ilhas ou vai parar à Indonésia. A poluição que está a acontecer na China está a vir para cá. O mesmo dos Estados Unidos para a América Latina. Portanto, e essa própria marca da Planeteers e daquilo que queríamos criar como conceito Planeteers foi sempre nessa lógica de que quer a gente queira aceitar ou não, aceitemos ou não esta ideia, nós estamos a ver numa casa que é mais pequena do que parece. E o impacto que nós temos no nosso dia-a-dia e em escala, mais uma vez, é maior do que muitas vezes nos lembramos. E, apesar das cidades, estava a dizer isso, apesar das cidades, já se espera que quando chegamos a estes 10 bilhões de pessoas, quase 70% da população vai estar a viver em grandes cidades, da importância tão grande das cidades. Nós nunca podemos esquecer de que a ação neste lado do planeta terá um impacto do outro lado. Vimos isto a acontecer aqui, inclusive neste momento, algo que começou na China, afetou todo o mundo neste momento. É só uma prova cada vez mais deste conceito de que somos planetários, não é? Vivemos numa casa e que nós podemos ter uma solução. O mesmo acontece nas soluções. Uma solução para um problema que é grave, por exemplo, aqui, poderá estar nos Estados Unidos. Uma solução que é grave, por exemplo, a poluição atmosférica, que é um assunto muito sério na Ásia e na China, por exemplo, a solução poderá ser inventada por um português.
nesta noção de casa pequena, os problemas são tão comuns como as soluções podem ser. E o evento, ou seja, a ideia do World Gathering e a dimensão que demos, foi sempre nesta perspectiva de que queremos juntar pessoas de várias partes do globo para poder aumentar também a probabilidade de encontrarmos problema-solução na inovação e nos problemas locais que estão a ser vividos do outro lado do planeta. Portanto, aquela mentalidade de eu sou apenas uma pessoa num mundo tão grande, o que quer que eu faça não vai alterar nada. Fazer diferença, exato. Sim. Eu sou tão pequeno que não vou fazer diferença. E temos que ser realistas. E a minha visão real é assim, claro que se toda a gente tiver a fazer o contrário do que eu, se tivermos 7 bilhões ou 7 mil milhões, 999 milhões, 999 mil, etc. pessoas a fazer o oposto que eu errado e só eu estar a fazer aquilo que poderia ser certo, ou seja, se houver uma pessoa a fazer isto, claro que o impacto não se vai sentir positivo. Agora, também temos que ser realistas naquilo que é o efeito de trabalho em escala. Se cada um pensar assim, ninguém o faz. Não é? Ou seja, vou fazer o oposto. Só vamos conseguir que todos façamos o caminho certo nesta transformação, que vai haver uma transformação e tem que haver uma transformação na maneira como vivemos e trabalhamos e produzimos, consumimos, etc. Se cada um de nós achar que está a fazer a sua parte. E isto pode ter duas dimensões. Ou numa dimensão de consciência própria, que muita gente tem, não é? Da própria pessoa saber ter a consciência leve ou livre, ou estar de forma confortável com as suas decisões. Eu acho que isto é muito importante e deve começar aí, as pessoas sentirem logo essa parte da consciência, da sua própria consciência do que estão a fazer é o correto. E isto é o começo para a escala. 2, é perceber que eu também posso ter um impacto para além do consumidor. E isto vai muito na ótica daquilo que eu acho que é o conceito do empreendedorismo, e muitas vezes esquecemos que o empreendedorismo começa de um consumidor, de um cidadão, ou seja, eu posso ter um impacto muito grande como consumidor, ou seja, eu senti isto, não é? Ou seja, eu queria mudar o meu consumo pessoal, mas senti que podia ajudar mais ainda criando novas soluções, e foi isso que eu tentei, e dediquei a minha vida, até agora sempre dediquei a minha vida a isto. E de alguma forma eu acho que se toda a gente sentir que está a fazer o correto, o efeito de escala vai ser tão grande e positivo que vamos realmente ver as coisas a mudar. E mais do que isso, acrescento que o evento, há um motor do evento que eu sempre analiso que é importante, que é para mudarmos as coisas, e isso temos que embutir em tudo o que fazemos. Há 3 E's, digamos assim, em inglês, que eu acho que é importante sempre considerarmos, e um deles vai em conta com isto que estamos a falar, que é destes 3 E's é education, ou seja, a educação. Temos que educar, temos que informar as pessoas. Sem este primeiro passo não vamos conseguir passar para os próximos e mudar. O segundo passo é empowerment, com os brasileiros empoderamento, em português é capacitar, não sei bem qual é a tradução para português, mas é o empowerment das pessoas, se as pessoas perceberem que elas próprias podem ter um grande impacto local, que seja local, não precisa ser mundial, mas local que seja, podem ter um grande impacto nas suas decisões. E o terceiro é entrepreneurship ou empreendedorismo, que as pessoas tendo a informação com a educação, percebendo com o empowerment que podem realmente fazer diferença, e em terceiro, perceberem que têm que ter iniciativa, avançar, ou seja, isso para mim é o empreendedorismo. O empreendedorismo não é abrir empresas, é resolver, é desenhar uma solução para um problema e concretizá-la. Eu acho que se nós fizermos este caminho, muita gente tiver esta confiança de que é possível fazer este caminho, vamos conseguir mudar as coisas com mais eficiência e de forma mais eficaz. Qual é que, aliás, achas que aliás isso seria o maior estereótipo em relação ao empreendedorismo? Ou qual é que achas, quando tu dizes sou empreendedor, qual é o maior, o que é que as pessoas assumem que tu fazes? Eu acho que depende da fase. Agora, um bocado em piada, mas na realidade, ao início acham que somos desempregados. Okay. Ao início somos desempregados. E mesmo nós, ou seja, quando não temos nada, vou agora tocando uma parte mais pessoal, há um desafio muito grande e inicial, psicológico ou emocional, de avançar com as coisas e demorar a ver resultados, não é?
E depois quando vemos pessoas a tomar escolhas corretas também, a perseguir os seus sonhos de carreira e a conseguir ter coisas, não é? Seja um salário, etc., é muito difícil para um empreendedor ao início assumir este papel de desempregado, que é o que é visto ao início. Mas eu acho que esse é um grande filtro de resiliência que temos que passar sempre. Mas eu acho que o depois é este que estávamos a falar, que quando ouvem que sou empreendedor, ou seja, quando as coisas começam a aparecer, começam a acontecer, realmente este problema começa a ficar, ou este desafio pessoal, e como as pessoas nos veem, começa a ser minimizado até zero, começam a aparecer outros problemas, alguns até que dão alguma maior dor de cabeça, mas sem dúvida que é entendermos que ser empreendedor é criar coisas do zero que tragam valor para a sociedade. Ou seja, eu estou a querer resolver um problema que detetei na vida das pessoas, no mercado, na indústria, nos governos, whatever. Aquilo que nós identificamos como problema, e nós desenhamos uma possível solução e não temos medo de avançar para tentar resolver, mesmo sabendo que a percentagem de sucesso, estatisticamente, digamos assim, ou seja, os números no empreendedorismo são uma coisa muito, para mim, abstrata, o que é estranho, um número abstrato, mas é se calhar das poucas áreas onde os números não devem ser muito tidos em conta, mas onde, apesar de vermos os números que a falha é a coisa mais provável, o empreendedor é aquele que arrisca, não é? É aquele que assume que pode falhar e assume, mais do que isso, que terá que passar por um processo de adaptação pessoal muito grande, porque e de aprendizagem muito grande. Este percurso que mais senti foi talvez uma alegria da minha parte. Eu tive sorte numa coisa que acho que foi sempre o ser autocrítico, ou seja, eu sempre fui muito crítico, eu disse no início da nossa conversa, muito importante ser crítico comigo próprio e ser muito humilde naquilo que é talvez o que eu estou a desenhar e a pensar pode não estar exatamente a ser o que a sociedade precisa, ou o que o mercado precisa. E esta humildade de ouvir e ajustar é muito importante, apesar de também ter que ter um pouco uns ingredientes de teimosia. Ou seja, eu acho que agora, vai responder à tua pergunta, o maior desafio de todos estes talvez seja, ou está no leque dos maiores sem dúvida, é equilibrar na perfeição a teimosia, porque isto vai-nos dar alguma resiliência naquilo que é a teimosia de que vamos conseguir e vamos continuar apesar de todos os problemas, e equilibrar isto com a humildade de saber ouvir e saber ajustar quando é preciso os nossos projetos. Eu ia perguntar-te, porque claro que isso ouve-se muito, o poder da autocrítica é bastante importante, é bastante pertinente, não só para empreendedorismo como também para qualquer coisa, que se nós queremos ser exigentes, aliás, se nós queremos ser bons, temos que ser exigentes connosco próprios, porque pelo menos ao ponto de dizer, ok, cheguei a este ponto, agora, mas não chega, tem que ir um bocadinho mais à frente. Mas qual é que é aquele ponto em que já deixa de ser uma autocrítica, já passa a ser tu a seres o teu próprio inimigo, o teu pior inimigo, aliás? Sim, eu acho que é quando perdemos essa humildade, vou ser sincero, ou seja, e isto tem várias fases, ou seja, como dizes, a primeira, e eu tinha falado da primeira, que é no momento em que estamos 1, 2, 3 sócios, seja o que for, é uma fase muito diferente, depois temos que nos adaptar a cada uma destas fases, e onde uma delas, que se calhar por ser mais recente, e é um desafio mais recente que temos sentido com a própria Planeteers, tem sido aumentar a equipa, aumentar os projetos, ou seja, aí temos que sempre, tudo cresce, não é? Ou seja, tudo exige uma estrutura diferente, uma organização diferente, uma disciplina diferente, é assumir que nunca estamos a fazer, ou seja, nunca assumir que estamos perfeitos, ok? Aceitar a imperfeição, porque senão também não fazemos as coisas se não avançarmos com elas, até porque elas é que nos vão permitir ter feedback, não é? Testar, falhar e ir subindo. Isto não é uma coisa assim, isto é uma coisa que vamos falhando e vamos percebendo e subindo. Mas neste momento é a capacidade autocrítica, nesta fase, daquilo que somos melhores a fazer e aquilo que somos piores a fazer. Porque passamos também de um momento
voltando outra vez ao tempo zero, não é? Em que somos uma, duas, três pessoas com um projeto, em que temos que fazer um pouco de tudo, para um momento em que sabemos que para fazer as coisas bem, ou melhor até, aliás, para fazer melhor e crescermos, aumentando sempre a qualidade com o crescimento, digamos, de dimensão e de alcance, exige que nós saibamos exatamente e sejamos humildes o suficiente para perceber que eu não sou bom a fazer isto. Ou seja, eu não sou a melhor pessoa para tomar conta desta componente da minha empresa. E isto vai com um desafio agarrado muito grande, que é, obviamente, de confiança total nas pessoas que estão a trabalhar contigo, não é? Na confiança nelas como pessoas, na confiança na personalidade delas, na confiança nos talentos delas, sendo que sejam melhores do que tu a fazer realmente estas coisas. E isto é uma avaliação constante, ou seja, perceber exatamente as pessoas que temos à nossa volta, como é que podemos melhorar o posicionamento, não é? Ou as responsabilidades de cada um, e nunca esquecer que uma destas pessoas que temos que fazer esta avaliação somos nós. Ou seja, são os próprios fundadores dos projetos, são os próprios sócios que têm que estar constantemente a fazer esta autoavaliação do seu lugar na empresa. Coisa que mais ouvimos falar e que eu cada vez mais ouço falar e com muita pena de algumas falhas nos percursos dos projetos, acabam por ser aqui porque os fundadores, digamos assim, não conseguem perceber que às vezes precisam de uma pessoa para tomar uma responsabilidade que sempre foi sua. Vemos empresários que são péssimos empreendedores, vemos empreendedores que são péssimos empresários. Acontece às vezes a ver os dois, não é? Mas acho que é importante o empreendedor perceber quando não é um bom empresário e o empresário não perceber quando é um bom empreendedor, porque precisamos dos dois, precisamos de um gestor, precisamos de gestores nos projetos, precisamos de empreendedores, precisamos de pessoas da comunicação, da área comercial, de estratégia, do crescimento, precisamos disto tudo e não podemos assumir constantemente que vamos nós fazer tudo e ficar com aquele receio de entregar parte do nosso bebé, não é? Seja aquilo que foi criado desde a raiz a outros, porque eu tenho a certeza de uma coisa, que é a probabilidade de falha de não assumirmos isso e não tomarmos dar este passo é muito maior do que a probabilidade de falha de nós confiarmos noutros, arriscarmos noutros e delegarmos noutros esta parte do projeto, porque o projeto continua a crescer, continua a rolar e não ficamos presos em nós só nas nossas limitações, não é? Como fundadores e empreendedores. Claro, claro. Até se diz que uma das coisas que se calhar facilita muito é o facto de quando há dois fundadores, ou quando há pelo menos 3, dizem que 3 até é o número mágico, porque dá para desempatar quando há decisões a fazer. Mas eu imagino que haja bastante dificuldade, por exemplo, para certos, tanto fundadores como fundadores/CEOs, como todas essas pessoas que têm uma ideia, que começam a metê-la em prática, começam a pôr as mãos à obra, aquilo torna-se o bebezinho delas, não é? Portanto, imagino que dar o passo ao lado do género, ok, tu és melhor gestor nesta parte, portanto eu vou-te confiar com esta função, porque de certeza que farás um melhor trabalho. Isso para já é um bebezinho deles, portanto é um bocado difícil. Há uma ligação emocional, não é? Exato. É inevitável. Sim. É inevitável. Sim. É inevitável. E segundo, é um bocadinho, se calhar, para muita gente que se calhar já recebeu bastantes louvores, porque sim senhora, ótima ideia, ótima iniciativa, é quase um ataque ao orgulho deles, para ser um bocadinho... Mas é verdade, mas é isso mesmo, esse é que é o ponto. É engraçado que tocas num ponto que um dos nossos embaixadores, consultores, tornou-se um amigo, inclusive foi sempre um apoiante muito grande deste projeto, foi o professor Mohan Narasimha, que é do Sri Lanka. Ele tinha ganho o prémio Nobel com o grupo de cientistas do painel das alterações climáticas das Nações Unidas em 2007, quando ganharam ao mesmo tempo com o Al Gore. Ele é um dos oradores também do World Gathering e é um dos nossos também grandes consultores destes projetos. Ele acaba por ter uma componente muito interessante de conselheiro, como é que eu ia dizer,
extra business, ou seja, ele mais do que o próprio negócio alerta-nos para muita coisa que a sua experiência já identificou e que vai atacar o business, mais cedo ou mais tarde. Ou seja, estas aprendizagens todas, sem dúvida que têm sido fundamentais ouvindo de outras pessoas, onde algumas pessoas com mais tempo do que outras vão nos dando, não é? Seja ensinamentos, experiências, coisas que dificilmente se replicam, a não ser que se partilhem connosco e nós aceitemos, não é? Nós temos sido sempre muito abertos a este modelo de trabalhar e de evoluir, e o professor Mohand sempre falou que ele na vida quase sempre viu que os males e o raiz dos males ou das falhas ou dos insucessos a todos os níveis, não estamos a falar só sucesso económico ou financeiro, sucesso de projetos sociais, ambientais, tudo o que nós estamos a trabalhar na nossa vida, familiares, a própria família, um projeto, não é? Seja projeto de amigos, ou seja, tudo isto são projetos que na raiz do problema acabam por estar de alguma forma o ego, o orgulho, e isso até foi numa conversa com ele que eu de alguma forma não lhe perguntei diretamente assim, mas de alguma forma tentei perceber algo, tinha uma pergunta, queria uma resposta a uma pergunta que tinha há muito tempo na minha cabeça, que era porque é que um senhor de 70 e tal anos, premiado, que trabalha em várias organizações que vão desde a China aos Estados Unidos, ao Brasil, a Portugal, à Europa, à África, está a ajudar uma startup portuguesa que não conhecia de lado nenhum, conhecemos uma vez em Guimarães e ele disse, primeiro eu vi a vossa energia, vi que a vossa motivação por trás era muito grande, ou seja, vocês realmente estavam a dar tudo, ou seja, se dedicaram a vida a um propósito. Portanto, isso era logo importante para também eu estar a dedicar o meu tempo, também não dedicaria a algo que não fosse, não houvesse essa garantia do lado de lá. A segunda, eu percebi que, ele disse, eu de manhã eu digo, todas as manhãs faço um exercício comigo próprio que é, uns chamam meditação, outros chamam introspeção, alguns até se calhar estão antes de dormir ou depois de acordar, ou no banho, só que for a pensar, há sempre momentos introspectivos das pessoas. Ele, no caso dele, era meditação, e ele diz que qualquer formato que a gente escolha de manhã, ou seja, quando for, devemos sempre colocar os pés na terra, e ele diz que todas as manhãs o dele era lutar contra o ego, ou seja, ele perceber, manter-se sempre ao mesmo nível de toda a gente, ou seja, manter o mesmo nível de humildade, de apoio, e isso chamou muita atenção, foi algo que me ficou guardado, e que muito provavelmente, quase certamente, acabou por influenciar também muitas das minhas autocríticas, ora aí está, e muito daquilo que me obrigou a melhorar e a evoluir também pessoalmente. Há um desafio muito grande de evoluir pessoalmente e aí temos que ser humildes e a humildade, digo eu, que é o oposto do ego. Portanto, sim. Portanto, vai sempre bater na mesma tecla, digamos assim, quando falamos disto. Sim. Tu, quando eras pequenino, querias ser empreendedor? Eu nem sabia o que era isso, aliás. Eu nem sabia o que era isso. Aliás, eu acho que eu quando me apercebi que estava rotulado como empreendedor, eu acho que eu já o estava a ser de alguma forma. Às vezes nós somos antes de nos apercebermos que os somos. Exato, eu acho que aconteceu um pouco isso. Tanto nas duas coisas, nas duas etiquetas, nos dois rótulos que falámos há pouco de empreendedor e empresário. E, por exemplo, eu sempre gostei muito de ver coisas a criar do zero, ou seja, de construir. Sempre, e é desde o mais básico aos jogos de criança, se eu puder fazer esta analogia quase, até mais velho, sempre gostei muito da questão de construir coisas. Ver coisas. Eras fã dos Legos? Dos Legos, era super fã de Legos. Eu pegava nos Legos e inventava as minhas próprias coisas, aqueles blocos, eu adorava sempre criar as minhas próprias coisas. E curiosamente, sempre que eu construía estas coisas, eu desenhava para ficarem, porque depois eu sabia que aquilo ia se destruir e eu tinha sempre alguma relação muito afetiva, porque gostava de ver o que tinha construído depois guardado, ou seja, ou deixar um legado, ou seja, ficar algo daquilo que construí, e isso sempre acho que foi uma influência muito grande no meu percurso, que é, eu sempre tive uma obsessão por deixar algum legado para trás, algum bom legado por trás, porque se há alguma imortalidade em nós, é naquilo que fazemos e deixamos para trás, porque é a única coisa que nos ultrapassa as limitações físicas e biológicas que temos, não é? Do tempo e da nossa vida. Eu acho que sempre tive algum tipo de obsessão por isso,
E este mashup de coisas, estes ingredientes todos misturados, acho é que me levaram na faculdade, por um lado, eu trabalhei sempre, eu tive vários trabalhos enquanto estava na faculdade, por um lado a perceber aquilo que eu achava que queria fazer e não queria fazer. Este próprio teste de falhar aconteceu na minha vida pessoal e foi muito importante, ainda bem que o fiz cedo, enquanto estava na faculdade. Foi desde que trabalhei, tive trabalhos em laboratórios, tive de investigação mesmo, de desenvolvimento, tive trabalhos na indústria, numa fábrica, tive trabalhos a fazer visitas a museus, até tive a experiência da Associação de Estudantes. Portanto, eu sempre quis ter experiências diferentes para perceber aquilo que gostava ou não gostava. E foi nesta mistura de ingredientes que quase que fui arrumando ideias, algumas erradas e ilusórias que tinha daquilo que eu achava que queria fazer. Porque muitas vezes, red flag, muitas vezes uma chamada de atenção, áreas que gostamos, muitas vezes são áreas de interesse e não são coisas que queremos fazer como carreira, são coisas completamente diferentes e é importante testar. Porquê é que diz isso? Porque eu sempre fui um aficionado por ficção científica, por exemplo, e pela biologia, pela genética. Eu tirei um curso de engenharia biológica no técnico, eu sempre gostei da área genética, da parte da saúde, dos biocombustíveis. Também tinha aqui uma parte de sustentabilidade já aqui a chamar a atenção, mas é um tema que eu ainda adoro, sou fascinado, mas no momento em que eu fiz trabalho de campo, ou seja, pus na prática aquilo que eu faria todos os dias, ou seja, como carreira, não era, ou seja, há coisas que devem se manter como áreas de interesse e hobby, não quer dizer que tenhas que fazer uma carreira disso. Obviamente que deves gostar do que estás a fazer, atenção, são coisas distintas, não é? Ou seja, não é simétrico, ou seja, tu deves gostar do que estás a fazer, mas não é por gostares dela que é garantidamente algo que tu queres fazer o resto da vida, e por isso é que é importante testar. E acho que foi neste momento que eu comecei a fazer alguns projetos, na altura até com o meu primeiro sócio, que era o Carlos Carvalho. O Carlos Carvalho é um dos meus sócios desde também do início, com o Marketplace, onde começámos a desenhar um primeiro jogo de educacional, que pudesse ser para as crianças e que estavam a aprender enquanto jogavam, onde mais tarde deu espaço a um piloto, mas não conseguimos ainda, com o tempo que demorou, ou seja, ainda estamos a desenvolver, ainda temos uma parte de nós a tentar melhorar este projeto, mas curiosamente, quando eu percebi, eu estava a ter reuniões, a apresentar projetos, a fazer pitches, a apresentar ao mercado, à procura de investimento, a tentar patentear coisas que nem faziam sentido patentear, mas pronto, faz parte do percurso. Ou seja, eu só me apercebi depois que eu já estava a ser empreendedor. E aliás, aqui está o twist. Eu na altura ainda achava que ser empreendedor era ter uma startup ou uma empresa. Ou seja, eu tenho mesmo esta visão de que não é. O veículo de ter uma startup, a empresa e uma startup pode ser um veículo necessário, não é? Ou seja, é um veículo que a sociedade e o mercado criou para que alguns projetos de empreendedores se tornem realidade, se tornem um negócio, se tornem o que nós queiramos. Mas eu percebi-me disto quando abri uma empresa, a primeira empresa, a Planeteers, com o intuito do Marketplace, e só passado uns meses é que eu percebi, peraí, eu já tenho uma empresa, eu sou empresário, no nome formal, oficial das coisas, sou empresário e nem me dei conta. Não foi um momento chave, ou seja, eu percebi-me que foi só parte do percurso daquilo que eu estava obcecado, que era concretizar o projeto. E aí é que eu acho que me levou a reconsiderar esta definição do que é realmente ser empreendedor, porque no meu percurso pessoal, o ser empresário, o ser gestor, ter uma empresa, ser um sócio, foi só parte de um caminho que só me apercebi mais tarde. Eu era obcecado, estava motivado, era para concretizar o projeto e ver ele a ter impacto na rua, digamos assim. Como é que apareceu então a ideia do Planeteers? Pronto, nós, como tinha dito, durante a faculdade, eu e o Carlos Carvalho lançámos esta primeira ideia de jogo, onde começámos um piloto com o apoio da Câmara de Guimarães, e onde temos estado agora a tentar melhorar este projeto, como estava a dizer, mas foi a primeira vez que começámos a lançar um projeto. Curiosamente, isto já vinha fruto de algumas ideias anteriores que íamos ajustando, ou seja, nós passámos quase um ano a tentar produzir uma ideia que depois percebemos que não fazia sentido, o timing não era certo, e então passámos para uma ideia de gamification para a educação, isto há 6 anos, cerca de 6 anos atrás, 7 anos talvez. E foi neste processo, depois ainda estávamos com este processo do jogo e de
o processo normal, burocracia, investimento que precisávamos, os parceiros certos, uma coisa longa, que ainda é um processo demorado. Eu acabo a faculdade, tive de tomar a decisão de full-time, foi uma decisão, como estava a dizer há pouco, não foi fácil, porque por um lado também queria ter o meu rendimento que seria mais rápido, não é? Se eu procurasse trabalho, de alguma forma, é sempre mais rápido procurando trabalho do que criando algo de raiz, isso é inevitável, mas assumi esse risco e achei que não me ia arrepender, portanto eu ia arrepender era se não o tentasse, pronto, e achei que era o momento certo para o fazer. E este primeiro ano, digamos assim, após faculdade, em que eu estava full-time nos meus projetos, é que realmente vi as coisas a mudarem. Talvez por duas razões. Uma, porque realmente estava a full-time, tinha mais tempo para me dedicar àquilo que estava-me a criar. Por outro, talvez por necessidade, ou seja, acho que garantidamente havia aqui um pull muito forte da minha parte também de conseguir concretizar isto para que pudesse viver, não é? Pudesse-me subsistir, pudesse ser autossuficiente, claro, financeiramente, e fazer a minha vida com os meus projetos. Eu acho que esta necessidade levou realmente a acelerar também, deve ter mexido aqui de alguma forma com a objetividade ou com a forma como eu comecei a ver as coisas. A verdade é que nós, para além desta parte da educação e do jogo, foi neste momento, neste primeiro ano, que percebemos que poderíamos atacar as pessoas que já consumiam, salvo seja. Ou seja, podíamos atacar o problema, ou os problemas que surgiam no consumo sustentável no dia-a-dia de todos nós. E aí veio aquela, não é epifania, mas veio aquela conclusão que tirámos, que era realmente o tempo era um dos grandes bloqueios, ou seja, a falta de conveniência em ser sustentável, em comprar coisas sustentáveis, era um grande bloqueio para nós hoje em dia termos mais coisas sustentáveis em casa, seja nos materiais, seja na reusabilidade, seja ou seja nos próprios também produtos ou nos materiais que estamos a consumir, mas precisávamos de uma solução que era o online, o marketplace, onde criámos este primeiro produto e onde a Planeteers surge pela primeira vez. E onde sabíamos à partida logo que criássemos o que quiséssemos criar, o nome, a marca, teria que ser mais ligado ao nosso propósito, ao nosso porquê, do que ao produto em si. Em vez de ser só tipo o que... E isto é uma decisão estratégica, não há mal nenhum se tivéssemos criado um green marketonline.com ou um green um mercado verde, não há problema nenhum de o fazer. Nós decidimos ter esta estratégia porque achámos sempre que o que estávamos a fazer ia para além do marketplace. O nosso porquê não era criar um mercado online, o nosso porquê era criar ferramentas, criar plataformas, criar mecanismos que facilitassem esta transformação do mercado, do consumo, da produção, tudo o que pudéssemos criar. E o Planeteers, perguntando, o nome Planeteers surge sim no lançamento do mercado online, mas o conceito é muito mais do que isso, como disse há pouco também, tem subentendido um empowerment também de nós podermos ser um Planeteer, ou um planetário, de nós podermos ter um mindset, ou seja, de que estamos todos a trabalhar para o mesmo dentro de uma mesma casa, onde já vimos que se fizermos algo mal aqui acontece do outro lado do mundo, portanto nós temos que pensar desta forma e dois, vamos criar ferramentas para ajudar estas pessoas. Daí o nome Planeteers, criar aqui um conjunto de pessoas que estão dispostas e que querem, precisam destas ferramentas para se tornarem mais sustentáveis. Portanto, tentando resumir isto numa frase, porque claro que é um bocadinho mais profundo do que isso, obviamente. Sim. Mas é uma espécie de alavanca para projetos de sustentabilidade, tanto para alavancar a nível do expor ao consumidor, como também à própria indústria da sustentabilidade em si, não é? À própria economia. Exato, e aliás o próprio marketplace tinha esse intuito de mostrar que já existe consumo, já existe procura para este consumo e podermos incentivar a indústria, não é? Ou seja, de alguma forma ter mais provas de que há realmente já uma procura crescente neste tipo de produtos e de soluções. E aí depois até vai tocar na questão do evento, onde na criação do evento entra um outro fundador também deste projeto que entra na criação do Planeteers World Gathering, que é o Hernani Gouveia, que
começou a pensar connosco também já esta vertente de precisamos de uma plataforma agora também para expor estas soluções mais do que ao consumidor, digamos assim, mas à própria indústria, ou seja, e também ao próprio sistema governamental, ao sistema político, ao sistema privado, ou seja, tínhamos que também ter algum peso, alguma força fora do consumo. O backstage do consumo, digamos assim, que por sinal é onde tem o maior impacto, claro. Apesar do consumidor ter muito efeito, não é? Ou seja, aquilo que o consumidor faz ao comprar, basicamente está a votar com os seus euros naquilo que querem que as empresas produzam, é isto, não nos enganamos. Quando a gente está a comprar algo, a gente está a votar X euros que queremos que a empresa produza este tipo de coisas. Portanto, a decisão claramente, e as empresas vão ver isto, as empresas não criam produtos insustentáveis porque gostam de serem sustentáveis. Elas compram porque as pessoas, elas produzem isto que as pessoas compram. E as empresas têm que subsistir, têm um negócio, têm salários, têm empregos, não é? Portanto, elas vão produzir aquilo que as pessoas votam com os seus euros, não nos deixemos enganar com isso. Mas era muito importante termos um peso forte, ou mais forte, na parte da indústria, no seio da indústria e do backstage, como eu estava a dizer, onde o evento veio entrar como segundo produto, digamos assim, da Planeteers para colmatar esta necessidade que achámos que tínhamos que fazer. Houve alguém que uma vez me disse que o conceito da sustentabilidade, aliás, os projetos de sustentabilidade deviam ter o marketing que os projetos de tecnologia estão a ter agora. O que é que tu dizes sobre isso? É verdade e isso é outro dos pontos que temos vindo a resolver muito e onde, mais uma vez, o próprio marketplace e o evento, claramente, no seu core, não é? A ideia é essa, é também fazer o marketing e dar exposição e promoção a soluções que existem mais sustentáveis. Até porque nós sentimos realmente que nos últimos anos, ou nas últimas décadas, o conceito de sustentabilidade foi sempre muito mal usado, mal comunicado e mal promovido, digamos assim, promovido da forma certa. Porque, primeiro, acho que começou-se a ter uma associação de que sustentabilidade ou era algo, e ainda hoje corremos muito estes riscos, ou era algo muito extremo, ou seja, começou a tomar, houve uma onda que começou a tomar conta deste conceito de sustentabilidade, que era incluir apontarmos os dedos uns aos outros, ou seja, se uma pessoa aparece com uma coisa de plástico numa coisa relacionada com sustentabilidade, bem, parece que aquilo é o fim do mundo, não é? Ou seja, traição. É uma traição e é algo que, ou mais do que isso, ou seja, a mesma parte dos transportes, ou seja, tenho que ir a pé a todo lado, tenho que produzir toda a minha comida em casa, ou seja, acho que tomou uma proporção exagerada e excessiva daquilo que é sermos sustentáveis. Aliás, porque está provado que não precisamos todos de ser autossuficientes para isto funcionar, ou seja, sermos sustentáveis. Há claramente um processo que se formos todos, tivemos todos uma melhoria de 20, 30% mais sustentáveis nas nossas decisões, claro que isto é um pouco abstrato, mas dá uma ordem de grandeza, que há especialistas que o dizem, o mundo tornava-se muito mais fácil de digerir e de gerir. Agora, e a outra parte é a questão não só da parte excessiva, de estarmos apontados uns a outros, a outra é a questão do greenwashing, que também começou depois a haver uma percepção, isto aconteceu mais recentemente, já tem menos tempo, mas que as empresas começaram a perceber que havia uma onda de procura muito maior neste tipo de produtos e começámos a ver, agora neste caso uma onda diferente, é uma onda de comunicação e de certificados dúbios e um bocado duvidosos e de textos que estão ali à margem da lei, até de alguma forma da lei da comunicação ou da transparência e da seriedade daquilo, em que ainda tem que ser muito melhorado. E enquanto não conseguirmos ter uma comunicação
que seja muito mais colaborativa. Ou seja, a parte o incentivar as pessoas a serem mais sustentáveis tem que ser muito mais colaborativo, muito mais aberto, muito mais inclusivo, para que todas as pessoas possam sentir que podem fazer algo, porque as pessoas, a pressionar as pessoas vão dizer, espera, eu não consigo fazer isso. Então, mais argumentos damos às pessoas para back off, ou seja, afastarem-se e não fazerem nada, que isso é o pior, é o erro pior. E a outra é dar também uma roupagem mais cool e mais jovem àquilo do que é sustentável, e onde entra a tua analogia com a tecnologia. A tecnologia ganhou uma imagem tão cool, tão atraente, tão dinâmica, e eu tenho várias teorias, acho que há vários fatores que o tornaram assim, onde um deles surgiram nomes e referências de pessoas que os mais novos queriam replicar, não é? E serem iguais a eles na área da tecnologia. E acho que isto é toda uma área por explorar, e direi que é agora. Eu acho que explorar no bom sentido é uma área que vai acontecer, é uma área que inclusive estamos a ver agora efeitos. Não, mais uma vez, não vou fazer aquela conversa do olhem o quão bonito está o planeta agora que estamos todos fechados em casa, porque isto também não é a solução. Há muita gente que anda a exagerar, exagerar essa conversa. E não só, põe de lado a problemática tão grave que estamos a viver agora. Não, lá está. É isso. As pessoas esquecem-se das pessoas que estão a ficar desempregadas, as pessoas esquecem-se das pessoas que estão a perder a vida antes do tempo. Exato. De pessoas que andam a perder família, algumas sem poder se despedir delas. Há coisas realmente muito pesadas a acontecer, e não só dos doentes, mas dos médicos. Eu tenho pessoas de família que são profissionais de saúde e neste momento não têm vida, não têm família, porque também os estão a proteger, e isto são coisas muito sérias. Ou seja, não podemos andar nós aqui a dizer olhem o quão bom isto está a ser para o planeta, porque parece desrespeitoso. Sim. Até de alguma forma. Sim. Com o que está a acontecer. É um bocadinho falta de empatia, ou esquecimento de empatia. Eu acho que nem chega à falta, exato, nem chega à falta de empatia. Eu acho que chega à falta de a pessoa não se apercebe sequer do que está a dizer, porque eu sei que não é por mal. Ou seja, as pessoas estão-se a esquecer às vezes de pôr em perspectiva do que está a acontecer do outro lado da nossa porta, não é? Que está, neste preciso momento nós estamos aqui a falar, mas há muitas pessoas que não podem ter este luxo de poder estar a ter este momento, por exemplo, que nós estamos todos a ter aqui. Mas eu acho que é importante nós retirarmos algo daqui, em ligando aquilo que eu estava a dizer, que é as coisas vão mudar. Eu acho que não devemos estar a pregar este discurso que estamos a falar agora. No entanto, também não devemos ignorar de que isto poderá ser um momento para nos reinventarmos. Ou seja, eu acho que devemos, de qualquer forma, olhar para isto de forma séria, respeitosa, fazer tudo o que pudermos para melhorar a qualidade de vida dos que estão lá fora a combater isto, sejam doentes ou sejam profissionais de saúde ou outros profissionais que têm que continuar a trabalhar para a vida continuar a trabalhar. E nós podemos estar aqui, inclusive, também a continuar a fazer o que gostamos. Mas eu acho que é importante, e vai acontecer, as empresas repensarem a forma de trabalharem, não só no mais óbvio, que é o tema da discussão hoje em dia, porque é o remoto. Neste momento é o mais óbvio, porque está tudo, ou quase tudo, fechado em casa e a viver este desafio, e até com outros desafios de gestão familiar e tempo, não há creche, não há... Eu tenho filhos, sim. Eu tenho uma filha bebé, ou seja, há aqui um desafio muito grande a ter neste sentido, mas eu acho que há aqui algo a pensar também naquilo que é funcionarmos com as pessoas no centro. People first, fala-se muito de planet first, também é importante, mas estamos a viver a prova de que, e ainda bem, que a nossa sociedade pensa em people first. Nós podíamos estar num cenário em que, para proteger a economia, nós dizíamos, toda a gente dizia, malta, não quero saber, vamos para a rua, temos de trabalhar, quem morrer, morreu, nós não podemos parar a economia. Era possível, num mundo paralelo, isto poderia acontecer, se os nossos líderes políticos e não esqueçamos que a maioria, provavelmente sem esta obrigação, não estaria em casa. Certo.
Portanto, nós estamos a viver um mundo que a economia está a ser afetada porque estamos a pôr a saúde em primeiro lugar. Isto é um bom sinal número 1. É o bom sinal por um lado, é o alerta por outro. Que se não queremos que isto volte a acontecer, se as empresas queiram ser pandemic free, não é free, mas é pandemic proof, safe, proof, safe, ou quando estamos a falar pandemic, dizemos qualquer tipo de crise. Ou seja, se querem ser crisis proof ao máximo, claro que nunca é possível proteger completamente, claro. Acho que está aqui uma chamada de atenção que em momentos destes a sociedade, e ainda bem, põe as pessoas em primeiro lugar. Portanto, se nós conseguirmos reinventar o nosso negócio de alguma forma, não vou dar aqui, claro que cada empresa tem a sua atividade que tem que se reinventar da sua forma, mas só esta mudança de mindset, de perceber que temos que preparar a empresa para que funcione regularmente em people first, garantidamente, quando tivermos outra catástrofe ou outra crise, o impacto será muito menor, a preparação será muito maior e as coisas vão correr de forma mais suave e com menos impacto para todos, incluindo a própria empresa, incluindo o próprio negócio, que neste momento estão a ser os mais afetados porque não tinham, muitos deles não tinham a preparação para o que estava a acontecer. Exato. Acreditas que porque lá está, há pessoas que acreditam tipo, não, isto vai voltar tudo ao mesmo, vai estar toda a gente a usar plástico a mais, vai toda a gente voltar a usar carros apesar de ser só uma pessoa a usá-lo. Sim. O que é que achas que isso vai acontecer? Isto nem tudo é bom para o ambiente, vou chamar a atenção, porque nós vemos as satélites em que há aquelas imagens de satélite que está menos poluída, etc. Mas eu sei que as pessoas estão a reciclar menos. Sim. Ou seja, porque tem que sair de casa para meter nos ecopontos, etc. Ou seja, os próprios serviços pararam de reciclagem. Sim, sítios. Por acaso, talvez, por acaso, não vou fingir que sei porque não sei, por acaso eu não sei. Se alguém estiver a ver-nos que saiba, ponha no chat. Exato, por acaso não sei se é local, porque normalmente estas decisões acabam por ser por regiões, não é? Mas não sei como é que está a acontecer, mas logo no primeiro passo em casa as pessoas estão a reciclar menos por esta razão, ou seja, mais uma vez é o tempo de sairmos, é o risco de sairmos, é tudo isto que está a ser, ou seja, há casos reais de coisas que se podem fazer que nos tornem mais equilibrados e mais sustentáveis que não estão a ser melhores neste momento. Mas eu acho que há duas, em resposta à tua pergunta, não, acho que nunca mais isto vai ser o mesmo. Eu acho que há no entanto, acho que há vários caminhos possíveis ou finais possíveis de como isto vai ficar depois da pandemia passar ou das coisas se equilibrarem e voltarmos pelo menos a 100% de liberdade naquilo que é o trabalho e a economia. Mas eu acho que há dois cenários que podem acontecer. Um que eu espero que não aconteça, e tenho dito isto em alguns sítios já, que pode acontecer, que é temos que recuperar a economia whatever takes. Eu tenho algum receio que isto possa acontecer e as pessoas até têm o argumento, já vi argumentos de pior forma e mais ridículos possíveis, portanto não me admirava que nas decisões de líderes dissessem o planeta até já descansou um bocado, portanto agora temos é que recuperar a economia, os trabalhos temos que produzir e se calhar pôr o planeta de parte. Há este risco e é importante termos noção deste risco para evitarmos ao máximo, ou seja, o pior que pode haver em tomarmos o caminho certo é ignorarmos o caminho errado. E o caminho certo que eu acredito que possa acontecer, o caminho otimista que eu acredito que também possa acontecer, é que, mais uma vez, como disse há pouco, as empresas serem obrigadas a repensar a sua atividade e muitas vezes não esquecemos de uma coisa, a empresa é uma formalidade e são os papéis e uma conta bancária e algumas contas que temos. Lá são pessoas que decidem, avançam, operacionalizam. E nós estamos a viver momentos que todas estas pessoas, em toda a cadeia de valor, em toda a estrutura, estão a ser desafiadas a passar por algo que nunca passaram, ou seja, profissionalmente e pessoalmente. E é por isso que eu acho que isto nunca vai ser o mesmo. Acho que vai mudar a maneira dos líderes, dos diretores, dos operadores, dos colaboradores, todos mudarem. Por isso é que eu acho que vai ser inevitável a mudança. E a minha ideia otimista com isto é que
as empresas, ao terem estes meses de serem obrigados a trabalhar de outra forma, percebam, se calhar até é possível mantermos isto a funcionar de forma mais sustentável. Obviamente que não é neste cenário que estamos a viver hoje em dia, mas se calhar está no meio. Ou seja, se calhar estávamos a viver num limite, ou seja, num extremo que não devíamos estar a viver, do tempo que usávamos para o trabalho, do tempo que perdíamos às vezes em reuniões de um lado para o outro, que estávamos a transportar fisicamente e pessoalmente de um lado para o outro. E isto tem um impacto a nível global tremendo. Então, quando estamos a falar de viagens de negócios, que andam de um lado para o outro do planeta, estamos a falar da aviação, não é? Da aviação, dos carros, da própria, e podemos também na própria produção nas fábricas. Ou seja, eu acho que vai haver aqui uma mudança clara de as pessoas pensarem, podemos trabalhar com a mesma capacidade, mas usando outras ferramentas. A tecnologia vai ter um papel fundamental aqui, não há dúvida nenhuma. E acho que em termos pessoais até senti uma coisa, que era, muitas das reuniões, eu percebi-me que as pessoas iam ou deslocavam-se, não era muitas vezes porque elas próprias achavam que era pior se não fossem, ou seja, em termos de produtividade. Eu acho que muitas vezes iam porque tinham receio que o outro lado achasse que estávamos a ter uma desconsideração por eles se não estivéssemos lá presencialmente. Isto é cultural. Sim. E neste momento estamos a ser obrigados a fazer isto, mais especificamente ao trabalho remoto, digamos assim, que tem impactos claros no impacto ambiental, só como exemplo, não é? Claro que há muitas áreas que, neste cenário otimista que eu estou a desenhar, mas só a título de exemplo, eu acho que esta mudança cultural que estamos a ser obrigados a viver, vai fazer com que, de um lado e do outro, aceitem, já tenham passado por esta experiência de termos que falar por telefone, pelo menos as primeiras reuniões. Claro que não substitui o conhecer, imagina que a parceria, ou um parceiro avança, ou um fornecedor, claro que não substitui o conhecer pessoalmente ou estar lá. Mas se calhar em vez de termos 10 reuniões com essa pessoa fisicamente, temos uma cada 10. E já estamos a reduzir em 90% da nossa poluição só nas reuniões. E isto é a parte cultural que às vezes esquecemos, e outros hábitos sociais que eu acho que neste momento vamos reorganizar, reinventar, e que vai acabar por ter um impacto positivo. Por acaso é interessante porque leu-se há pouco, aliás viu-se nas notícias que as medidas de certos países nórdicos, por exemplo, eram bastante leves em relação àquilo que nós estamos a fazer agora. Mas eu acho que aí há aí uma certa dicotomia cultural, que é nesta altura do ano, grande parte dos países nórdicos, a maior parte das pessoas já estão em casa a partir das 3, 4 da tarde. Sim, sem dúvida. E logo aí faz uma grande diferença. Sim, exatamente. Sim. Pelo que, claro que são mais leves em comparação com as nossas, mas também, por lá está, o estilo de vida é diferente. Sim. E acho que precisavam de menos ajustes, ou seja, para chegar ao mesmo ponto onde estamos, precisavam de menos ajustes. Exato. Basicamente. Exato. É um bocado por aí. E depois também temos a relação cultural de vamos ao básico, do cumprimentar, há aqui muitas coisas sociais, hábitos sociais que fazem a diferença, e isso é um facto lá em cima, onde por mim, eu digo pessoalmente, eu acho que eu não quero abandonar o nosso hábito cultural de afeto. Do beijinho, do abraço. Os latinos têm uma cultura de afeto e de proximidade muito grande, pele contra pele. Sim. Exato, Sim. O contacto é muito importante, e eu acho que é algo importante como seres humanos. Portanto, não acredito que isso seja um dos fatores que devemos largar, ou seja, uma das coisas que devemos largar completamente, obviamente. Eu acho que serão mais naquelas em que acho que será que ser aquele cinzento, ou seja, é perceber que como estávamos, isso é o mais importante, tudo, como estávamos não era o caminho, ou seja, não estamos preparados para crises, não estamos preparados como empresas, como país, etc., que até podem vir a acontecer mais regularmente, por várias razões. Do outro lado, também esta não é a solução, obviamente, e é isso que temos que reforçar sempre, não é? Não estamos a dizer que as partes boas disto é para manter, menosprezando o contacto físico, ou seja, até porque depois isto está tudo interligado. Há uma componente de sustentabilidade muito importante, eu digo sempre, sustentabilidade é equilíbrio em tudo, equilíbrio pessoal, equilíbrio ambiental, equilíbrio económico,
e há um equilíbrio fundamental que é o nosso bem-estar. E nós, seres humanos, temos uma natureza social, de comunidade. Há uma parte de sustentabilidade muito importante que é a colaboração e o afeto e as relações que existem dentro de uma sociedade e de uma comunidade. Aliás, há 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável que as Nações Unidas lançaram há 5 anos, cerca de 5 anos, e destes 17 Objetivos, que são 17 pontos fundamentais a nos guiarmos, tendo em conta uma primeira agenda 2030, ou seja, até 2030, somos empresas, governos, pessoas, seja o que for, um deles é a saúde e bem-estar por alguma razão. Ou seja, não vamos conseguir equilibrar tudo o resto se não estivermos dedicados a estarmos saudáveis, a termos um bem-estar físico e emocional e psicológico. Ou seja, todas estas peças são fundamentais de um puzzle e não podemos menosprezar nenhuma delas, obviamente. Sérgio, só uma última pergunta, porque que é, se tu te encontrasses a ti mesmo há 10 anos atrás, o que é que tu te dirias a ti mesmo? Certo, essa pergunta é sempre muito complicada, porque eu depois vivo um paradoxo nessa resposta, que é, eu diria faz exatamente as mesmas coisas, porque senão eu daqui a 10 anos à frente não saberia o que sei agora. Certo. Por alguma forma eu tenho sempre este dilema. A primeira resposta que dou é essa. Agora, esquecendo esse paradoxo, conselho. Se eu pudesse passar-lhe tudo o que sei hoje em dia, ou seja, evitar que ele tivesse que passar por isto tudo, e tivesse que dar um conselho, eu acho que sem dúvida a primeira coisa que eu tentaria fazer era aconselhar a focar em alguns projetos. O que é que isto eu quero dizer? Porque isto são exemplos muito práticos, porque durante estes anos todos tentámos, eu e o meu sócio, ou seja, tentámos atacar e entrar em projetos ou lançar projetos fora de tempo. Ou seja, o timing de lançar projetos é muito importante. E digo não só de mercado, mas digo da equipa. Ou seja, tentar perceber se realmente temos recursos suficientes para tudo o que para toda a comida que estamos a nos dispor a comer. Porque muitas vezes há esta tendência de nós queremos fazer tudo e principalmente quem tem esta vontade de fazer, empreender e criar, é muito normal queremos fazer tudo, o que ao início é muito válido, porque antes de termos coisas criadas não é tentar fazer tudo, mas estamos a tentar encontrar em vários sítios qual o caminho certo. Ou seja, no início é muito mais difícil de focar, obviamente, mas quanto mais avançamos temos que decidir muito bem as lutas que queremos tomar, porque houve decisões que me afetaram de várias formas, psicologicamente e financeiramente. Financeiramente, né? Agora estava a falar. Financially, pronto. Financeiramente, por tentar fazer muita coisa em momentos que não tínhamos equipa ou tudo preparado para o fazer. E diria que isto é apenas uma das coisas que eu teria que me alertar há 10 anos atrás, porque foram aprendizagens muitas que eu tive nestes últimos anos, e eu precisava de todas que tive neste momento para pelo menos chegar onde estou, e acho que é só o início ainda. Sérgio, onde é que as pessoas te podem encontrar a ti e aos Planeteers? Nós agora estamos todos em casa, não, estou a brincar, agora estamos em casa, mas nós temos um escritório que está sempre aberto, neste momento ainda com uma indecisão, porque estávamos em uma possibilidade de mudança e não sabemos onde estar, mas digitalmente temos todos os contactos nos nossos sites, e o www.planeteers.com, temos lá tanto dirigido para o Marketplace como o evento World Gathering, onde podem saber tanto os produtos que podem adquirir mais sustentáveis para casa, e temos coisas muito giras, inclusive que são dinâmicas familiares giras para esta altura, de cultivar, fazer em casa um do it yourself, e do evento onde estamos a preparar tudo para a nova data, que é de 21 a 23 de outubro deste ano na Altice Arena, e estamos inclusive a preparar algumas surpresas, alguns conteúdos, algumas coisas interessantes que vamos lançar não só no site, mas também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, e vamos lançar ali surpresas até outubro garantidamente, porque mais ou menos não conseguimos estar parados, tínhamos muita coisa já
boa para aproveitar. Speakers ótimos, parceiros ótimos, e estamos a fazer com eles conteúdos que vão ser certamente interessantes. Certo. E vão surgir. Certo. Portanto, olha, muitíssimo obrigada por teres dedicado este tempo. Ainda não te vais embora, mas muitíssimo obrigada, e a ver se eu compro um bilhete para outubro. Já ainda não... Certo, não, já estão disponíveis os bilhetes. Okay. E os bilhetes que estavam para abril mantêm-se para outubro, e a venda continuou da mesma forma. Okay. Tanto no site como na Blue Ticket também podem encontrar os bilhetes para o evento. Ok, obrigada. Não te vais embora ainda? Tá bom. Não? E muitíssimo obrigada, pessoal. Já agora, não se esqueçam também de nos seguir a nós. Somos The Pool Podcast tanto no Facebook como no Instagram, e também somos Podcast Pool no Twitter. Já havia The Pool Podcast no Twitter, não sei porquê, por isso é que tivemos que trocar. Mas já agora, se tiverem também sugestões para novos convidados, comentários, até perguntas a convidados anteriores, enviem-nos por e-mail ou contactem-nos pelas redes. O nosso e-mail é poolpodcast@gmail.com, e não percam, para a semana vamos ter mais alguns live streams, portanto fiquem atentos, e até já. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram, e Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto, é THEPULL. E carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail poolpodcast@gmail.com. O The Pool Podcast é gravado no estúdio Q. Esperamos que tenham gostado, e até já!